Tudo bem. Então, pessoal, pensa comigo assim. Nós lidamos com gente, porque somos gente. Faz muito sentido isso. Então, quer dizer que automaticamente a gente tem muitas formas diferentes de observar as pessoas. Porque vai depender de como você está no dia, dependendo da circunstância que você está naquele dia, depende até da época do mês que você está fazendo essa análise. Mas onde eu quero chegar? Que tem pessoas que a gente convive, que você vai analisar, você vai falar assim, cara, esse cara só está comigo por interesse. Ele só está perto de mim porque ele quer ganhar alguma coisa. Isso é se a gente tem alguma coisa para compartilhar o que aquela pessoa imagina que vai passar da gente. Já passaram por isso? Sim, né? Ou se não foi contigo, você viu isso acontecer. Mas esse cara só está com o chefe porque ele quer ganhar aquilo lá, uma promoção, ou quer ganhar um aumento salarial, não é isso? Tem pessoas que se relacionam só por conta do status do outro. Se relacionam, amigos, relacionamentos, acontecem às vezes por interesse. Não é verdade? O que nós buscamos quando a gente se propõe a ter amigos? Amizades genuínas. O que é uma amizade genuína? Livre de interesse. Ou seja, a minha amizade contigo é porque você existe. E a gente, como eu, com qualidades, com defeitos, eu também com qualidades e defeitos, nós vamos somar as nossas qualidades, nós vamos lapidar com o tempo os nossos defeitos, não é isso? Muito bem. Casamento também. A gente idealiza, né? Enquanto não casados, enquanto ainda no compromisso do casamento, a gente idealiza, eu quero casar, né? É mais as meninas, né? Eu quero casar com um príncipe. Não é verdade? E aí idealiza o príncipe. E muitas vezes há um choque de realidade. Não é nem um sábio, mas também não é um príncipe. Só que a gente esquece de entender que as pessoas são únicas. E a gente quer mudar as pessoas. E a gente mal e mal consegue mudar alguma coisa nossa. Mas eu quero te dizer o seguinte, que Jesus, Ele pode mudar toda e qualquer circunstância, amém? Agora imagina um relacionamento de amigos perfeito. O que seria um relacionamento de amigos perfeito? Tudo bem? Fala coisas que tem que ter num relacionamento de amigos perfeito. Segurança é uma delas, sim ou não? O que mais? Respeito. Lealdade, respeito, o que mais? Admiração? Empatia, ele falou. Admiração, empatia, perfeito, é isso aí. E um relacionamento amoroso, o que tem que ter nesse relacionamento amoroso? Básicos, assim, vamos lá, só para a gente começar a falar. Confiança. Companheirismo. Admiração. Respeito, claro. Respeito. Mais alguma coisa? Honestidade. Quando nós temos essas qualidades conectadas, coesas, sinergéticas em um relacionamento de amigo, você não quer estar com essa pessoa? Você se esforça em estar com essa pessoa, sim ou não? Sim. E quando o seu relacionamento matrimonial, ou o seu compromisso, tem também essas mesmas sintonias, essas mesmas buscas, tu também quer estar com, né? Eu quero muito estar com minha esposa, porque eu não enxergo nela isso. E minha esposa também quer estar comigo, porque ela também enxerga nisso. Então, é uma retroalimentação, né? Às vezes isso é utópico, né? É só no imaginário. Mas a gente tem que trabalhar para isso acontecer. Agora vamos extrapolar o processo. Como é que deveria ser o nosso relacionamento com Deus? Vamos lá, qualidades. Vamos pegar os mesmos. Será que as mesmas qualidades aplicadas para amigo devem estar nas atividades de relacionamento com Deus? Sim ou não? Boa noite. Sim ou não?
Claro. E as mesmas qualidades, aquilo que é esperado de um relacionamento, tem que ter com Deus? Sim ou não? Sim. Então, por exemplo, nós concordamos que um relacionamento entre amigos genuínos tem que ter respeito mútuo, né? Tem que ter admiração, tem que ter lealdade. O que mais vocês falaram? Tem que ter empatia, tem que ter compaixão. Com Deus também? Ok. E quando é em um relacionamento de casamento? Mais ainda. Sim ou não? Afinal de contas, você dorme com a pessoa. Com amigo, não. Mas no casamento você vai dormir, você vai dividir o leite, você vai dividir o prato. É mais sério. É mais profundo do que o amigo, sim ou não? Sim. Tem coisas que num casamento você confidencializa para a esposa e a esposa para o marido que nenhum amigo jamais vai ouvir. Pelo menos deveria ser assim. E com Deus, muito mais. Tem coisas que você vai falar para Deus, porque Deus, Ele tem respeito por você. Deus, Ele tem empatia por ti. Você respeita Deus. Você tem empatia por Deus? Como é que seria empatia por Deus? Você priorizar aquilo que Ele prioriza. Você desejar aquilo que Ele deseja. É você conectar a agenda de Deus com a sua agenda. E você vê que lá na agenda de Deus e a sua agenda, elas se coincidem os compromissos. Pensa comigo. Você tem um amigo. Aí você chama o seu amigo na segunda-feira para tomar um café. E fala, cara, eu não posso. Chama na terça. Eu não posso. Na quarta, na quinta e na sexta, não posso. No sábado, não posso. No domingo, não posso. Na semana seguinte, não posso. No mês seguinte, não posso. O que vai acontecer com essa amizade? Não vai durar muito. Ela não vai durar muito. Você não teve empatia por estar perto, por querer estar perto do teu amigo. E com Deus, às vezes, é assim. A pergunta que eu fiz no início. Vocês conhecem alguém que se relacionou com outro alguém por interesse? A resposta foi sim. Conhecemos pessoas que se relacionam com outras pessoas por interesse. Vemos isso no mundo empresarial. Vemos muito isso na CLT, né? Vemos isso também dentro das famílias. Tem isso com Deus também? Existe isso com Deus? Tem pessoas que se relacionam com Deus apenas por interesse? Sim ou não? Sim. Tem pessoas que vêm para Deus porque querem algo. Jesus mostrou inúmeras passagens, teve parábolas que falaram exatamente isso. E uma delas ele cura 10 pessoas. Uma só volta. Jesus pergunta para esse um que voltou, bem, não eram? Cadê os outros 9? Vocês estão entendendo como pessoas se conectam, pessoas se buscam por interesse, inclusive com Deus? Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele sabe que isso vai acontecer. Essas pessoas que às vezes se conectam contigo por interesse, por exemplo, um funcionário, você sendo chefe, você tem um funcionário, ele quer uma promoção, ele se aproxima de ti por interesse, e no processo de conseguir essa promoção, cara, ele descobre que você é um cara fantástico. Ele descobre que você é um cara genuíno. Ele descobre que você não é só um chefe, mas é um amigo. E vocês, a partir de um interesse, criam um laço de real amizade. Num casamento é a mesma coisa, às vezes. Com Deus também. Deus não se incomoda de você se aproximar dele por um interesse. Uma cura, a restauração de alguma falha no seu caráter, ou de alguma falha no seu relacionamento, ou nas suas finanças. Deus sabe, até porque Ele é Deus. Tudo bem até aí? Agora eu quero contar uma história bíblica, real. Nossa, assim, de uma coisa que eu leio, e cada vez que eu leio, me inspira a ter mais fé.
Isso acontece em 2 Reis, no capítulo 4, de versículo 8 ao versículo 38, se eu não me engano. Depois vocês vão conferir lá. Eu não vou ler, porque senão ficaria muito extenso o nosso culto, mas eu quero relatar e fica como tema de casa, conferir tudo aquilo que eu falei, vai estar no YouTube, depois você pode fazer a comparação aí, o ponto a ponto. Mas conta a história de um profeta que viaja até Sunem, chamado Eliseu. E um profeta quer dizer que ele era um homem separado, escolhido por Deus. Só que esse profeta, ele não era um profeta qualquer. Ele era um profeta que andou com um profeta anterior, chamado Elias. E Elias era tão diferenciado, e nós pregamos sobre Elias nos cultos anteriores, ele era tão diferenciado que Deus gostou tanto das atitudes dele, que levou para ele. Elias está com Deus e não viu a morte. Assim como Enoque não viu a morte, Elias não viu a morte. Só que quando Elias estava indo, Eliseu já era o discípulo mais próximo. Tudo bem? Estão me acompanhando? Quando Elias sobe, Eliseu faz um pedido em especial para Elias. Porque Elias pergunta: o que queres de mim? Pergunte antes que não haja tempo. E Eliseu pediu: eu quero porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre ti. O próprio Elias falou que o que ele pedia era difícil, mas se quando ele fosse levado para o céu, ele visse o acontecido, então ele receberia. E assim aconteceu. E a trajetória de Eliseu é uma trajetória muito similar da trajetória de Elias. Que trajetória era essa? A gente acha que são só os sinais. A gente acha que são só os prodígios, só os milagres. Não. O objetivo principal do profeta Elias era resgatar um amor, a amizade genuína entre o povo de Israel e o Deus vivo. Todos os sinais, todos os prodígios tinham como intuito fazer o quê? Trazer exemplo, trazer fôlego de vida para que essa amizade, para que esse relacionamento acontecesse de forma real. Muitas pessoas confundem, achando que o ministério de Jesus era um ministério apenas de milagres e de sinais. Não. Ele usava os sinais, os milagres, porque ele tinha empatia. Mas o ministério todo, a totalidade, mais de 80% de todo o ministério de Jesus era pedagógico, era de ensino, era educacional. Era apresentar o reino de Deus, era exemplificar o reino de Deus, era te orientar em se arrepender e não voltar a pecar. Vocês estão me acompanhando? Então, Eliseu é esse homem que tinha esse mesmo princípio. Ele queria sempre estar ensinando. E ele andava, como todos os profetas, pelas cidades de Israel, orientando, ajudando, exortando, corrigindo, enaltecendo. Era um homem de Deus. Então, estar perto de um homem de Deus significava o quê? Você teria a chance de sentir um pouco o extraordinário de Deus. E às vezes o extraordinário de Deus não tem muito a ver com sinal. Tem a ver, às vezes, com uma certa libertação, principalmente da mente. Então, às vezes, quando um profeta falava algo, esse algo fazia muito sentido para quem ouvia, e essa pessoa era liberta. Estar perto, como eu falei no início, de um amigo muito próximo, muito íntimo, que você gosta muito, é muito prazeroso, não é? Então, quando você está perto de alguém que vibra como você vibra, pensa como você pensa, essa pessoa ela te encanta, você admira e como eu te falei, ela retroalimenta. É como se fosse um fogo, que você coloca mais brasa, o fogo fica cada vez mais forte. Então, o profeta, ele seguidamente ia em Sunem, e sempre que ele estava lá, existia uma mulher muito rica e ao mesmo tempo muito piedosa, conhecida como a Sunamita. E essa mulher insistia constantemente para compartilhar a refeição com o profeta. Ela sempre oferecia pão para ele na casa. Vem para minha casa, meu marido está lá, vamos comer, vamos compartilhar. Porque provavelmente em meio a essas refeições, ela ouvia. Ela queria estar com o profeta, porque ela queria estar com o profeta. Ela queria a presença de Deus, ela queria estar com Deus. E ele ia embora. Depois ele voltava e ela insistia, venha comer pão.
Vem estar comigo, eu quero estar contigo. Então a minha família, a minha casa está aberta para a presença e a palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? Essa mulher era tão rica e tão piedosa que ela falou com o marido, vamos. Bem, havia consonância, havia concordância com o pensamento dela e o pensamento do marido. Tanto é que ela fala assim, marido, vamos construir um quarto, uma cama. E vamos colocar uma cama, uma mesinha, um banquinho, uma lamparina, para quando ele venha, ele possa ficar lá. Porque os profetas naquela época, eles dependiam da piedade e da graça das pessoas, do acolhimento das pessoas. O povo de Israel é extremamente acolhedor. É quase um mandamento. Você vai ver cenários onde as pessoas abrem as casas para o estrangeiro vir ou para o convidado vir, e quando dava problema, eles ofereciam até ele mesmo. Não faz nada com ele, faz comigo, porque ele é meu convidado, ele é meu hóspede. No caso de Ló, por exemplo, quando Ló recebe os anjos do Senhor, o povo que quis fazer mal aos anjos, que estavam lá como convidados, como hóspedes, olha ao ponto que Ló chegou. Não faça nada comigo, mas eu te ofereço minhas 2 filhas virgens. Faça o que vocês quiserem. É claro que Deus não permitiu. É claro que os anjos de Deus tocaram e todo mundo ficou cego. Mas a história não é sobre Ló. Eu estou dizendo que a abertura da casa para a presença e a graça de Deus, ela atrai, ela é validada por Deus. Vocês estão entendendo? Então essa mulher, ela queria estar com o profeta. Ela estava em consonância, em relacionamento com Deus, e naquela época o Espírito Santo não estava disponível como está hoje para mim e para você. Ela não tinha as revelações do Novo Testamento que nem eu e você temos nas mãos, e ela queria estar com o profeta. Ela insistia em estar com o profeta. Ela facilitou a vida do homem de Deus. Por carinho, construíram então o quarto. Construíram, colocaram a cama, colocaram, e sempre que o homem de Deus passava por aquela região, aonde ele ficava? Na casa da sunamita. Essa mulher era diferenciada porque ela é uma mulher que ela era validada pelo marido. Ela tinha uma voz que era ouvida pelo marido. Ela pede algo, o marido faz. Ela era uma boa gestora. Vamos supor que ela era uma arquiteta. Vamos fazer um quarto. Uma pseudo-engenheira. Ela tinha servos, mas tudo que ela queria era partilhar o pão com o profeta. Onde eu quero chegar com essa história? Essa história continua, tá? O profeta normalmente ele é acompanhado por um discípulo chamado Geazi, que nós estudamos quando a gente foi falar sobre o general Naamã da Síria. Geazi nessa época não estava leproso por conta do erro com o general Naamã. Então ele andava com o profeta Eliseu. E provavelmente eu fico imaginando Eliseu falando assim para Geazi, estudar a Bíblia, tá? Geazi, o que a gente pode fazer para essa sunamita? Ela é tão boa com a gente, ela é tão caridosa com a gente, eu me sinto tão bem aqui, eu fico imaginando, sabe quando você está e vocês já viajaram e foram para a casa de alguém, essa pessoa te adulou tanto, era tanto mimo, tanta alegria que você ficava assim constrangido, parece que alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Você fica, digamos assim, com um saldo devedor no coração, não fica? Já passaram por isso? Eu lembro que uma certa vez eu estava indo para Terra Ronca. Terra Ronca é um dos maiores complexos de caverna do Brasil. Eu era guia turístico, então eu passei e eu fui prospectar, ou seja, eu fui antes de levar a equipe de expedição. E aí chegamos eu e mais 3, não tinha hotel, não tinha nada lá. Tinha a casa de um guia local. Eu cheguei lá no guia local para contratar ele. Eu falei, caramba, onde é que eu posso dormir? Ele falou, não, você dorme aqui. Então a gente trouxe barraca. A casa deles era uma casa construída a modo muito antigo. Era palha, terra, madeiras, e eles iam colocando entre as madeiras. Eu não sei como é que fala isso. A casa toda era um tijolo. Um tijolo, entendeu? Não eram vários tijolinhos. Eles iam moldando. Eu não sei o nome disso. Sabe o nome disso? Sapê, não é? Casa de sapê. Enfim, né? Se alguém souber depois, me avisa. O chão era batido, chão de terra,
vermelhinha, mas não era chão. Um fogão a lenha, eram 2 quartos, cozinha era uma coisa só. Era uma porta de entrada e uma porta de saída que dá para os fundos. Olha, só tinha uma ou duas. Não, era uma galinha e um galo. Aí nós resolvemos ficar ali. Nós não acordamos valores, quanto que eu ia pagar para ele, quanto que eu ia dar de diária. Não, ele simplesmente ofereceu aquilo que ele de bom tinha, que era a casa dele. E a noite chegou, né, estava anoitecendo, ele ofereceu um café, um dos melhores cafés assim passados que eu já tomei na vida. E aí ele resolveu fazer um negócio que assim, ó, quem me conhece sabe que eu corro de galinhada. Não porque eu não gosto de galinha. Eu não gosto de galinha mesmo. E aí ele foi lá e matou o galo e fez aquilo com a maior boa vontade. Falei, meu, só tinha 2, matou um. Ele investiu 50% de tudo que ele tinha. Você entendeu? Ele só tinha 2. Matou um, ele investiu o quê? 50% na gente. E aí no dia seguinte ele matou a galinha no almoço. Pronto, investiu 100%. Falei, cara, como é? Sabe você... E aí eu falei, tá, quanto é que deu, senhora, a diária? Não precisa de nada. Não tinha como. É claro, nós juntamos um valor e demos para ele. Mas você está entendendo que sem negociar, sem querer nada em troca, ele ofertou tudo que tinha sem nos conhecer? É claro. Depois ele virou o guia oficial nosso, entendeu? Deus abençoou a vida dele. Mas eu estou dizendo que naquela época eu não era cristão e aquilo para mim foi muito impactante. E eu fico imaginando Eliseu trocando essa conversa com Geazi. Cara, o que a gente vai fazer para essa mulher, né? E aí, chama ela. A sunamita veio, parou na porta. Olha, o que eu posso fazer para retribuir tamanho carinho? Aí ela falou, o profeta pergunta, você quer que eu fale com o rei, que eu te recomende para o rei? Provavelmente porque ela era uma mulher de negócios, o marido era homem de negócio, entende? Quer que eu recomende para o rei, ou que eu fale com o comandante do exército? Sabe o que ela responde? Não, eu vivo em paz com a minha comunidade. Eu vivo em paz aonde eu moro. Não quero nada. Quantos de nós, frente a uma proposta dessa, faria o que essa mulher fez? E Eliseu ficou, a gente tem alguma coisa que tem que fazer, Geazi. Essa mulher tem um coração tão bom. Geazi falou o seguinte, profeta, eu percebi que o marido dela já é muito idoso. Percebi então que ela também não tem filho. Chama ela de novo. O Geazi foi lá, chama a sunamita vem e fala, daqui a 1 ano, no tempo natural, você dará à luz a um filho. Ela fala assim, não me enganes, profeta, eu não te pedi nada. Tipo assim, era algo que ela queria. Mas ela não quis incomodar o profeta com isso, ela não pediu. Ela estava feliz, ela era grata com tudo aquilo que Deus deu para ela. E é claro que naquela época, a mulher não tendo filhos, era chamada seca, vazia, era ruim para ela. Mas ela estava grata com o marido, ela estava grata com Deus e ela queria acolher o profeta não por troca, não por escambo, não por forma de você poder trocar ou comprar alguma coisa. Vocês estão entendendo? Então o profeta, ele faz o quê? Abençoa a vida dela. Passa-se o tempo. 1 ano se passa. E o filho veio. E a palavra de Deus diz que esse menino cresceu. E ele estava trabalhando com seu pai no campo. E do nada ele começa a gritar, ai minha cabeça, com muitas dores na cabeça. O pai pede para os seus servos, leva o menino para a mãe. Os servos levam, a mãe acolhe, a mãe recebe. E a mãe fica com ele no colo. Eu não sei o tamanho da criança. Se era criança, se era adolescente, se era homem já. Você fala assim, a palavra de Deus diz que em algumas traduções que ficou deitada no colo até meio-dia. Em outras traduções, como na King James, fala que ele ficou sentado no colo até meio-dia. Eu não sei. Você fala assim, não era grande. Não sei. Porque se eu precisar de
de ficar no colo da minha mãe, ela me bota no colo. A Ana é grande, se precisar a Tainá colocar a Ana no colo, bota no colo, não bota? Eu não sei. Eu sei que não era muito pequeno, porque estava trabalhando com o pai. Só que a palavra de Deus diz que esse menino morreu. Morreu. Ela pega o menino, pega um servo, sobe até o quarto que construiu para Eliseu, coloca na cama, fecha o quarto. Gente, vai acompanhando. Isso é para arrebentar qualquer coração duro, viu? Ela desce, vai até o marido e fala: como você pedir por um dos servos, um dos moços que trabalham com a gente, preparar um animal e ir comigo porque eu quero ir atrás do profeta? O marido pergunta: está tudo bem? Sim, está tudo bem. Em algumas traduções, shalom, fique em paz. Mas por que você quer falar com o profeta? Ou seja, não é nem Shabá, não era dia de se resguardar para falar com o profeta, e também não era a festa da lua nova. Por que você quer ir? Ela fala em algumas traduções: fica tranquilo que a coisa é boa. Rapaz, se isso não é controle emocional, eu não sei. O filho que ela amava e esperava, sabendo que ela tinha um coração grandioso, piedoso, morreu. Essa mulher devia ser discípula direta de Abraão. Se ele é o pai da fé, essa mulher para mim é a filha da fé. Porque ela coloca o menino na cama e sai e vai falar com o marido, não leva um problema para o marido, e não é qualquer problema. Eu não sei vocês, mas eu ia estar assim, ó, como meu filho. Cadê meu filho? Aí. Tá vendo? Eu ia estar assim, chorando num canto, desesperado. Essa mulher não. Essa mulher então consegue a estrutura para ela, que era o que ela pediu. Ela pediu um servo e pediu uma locomoção, um transporte. E ela diz o seguinte comando para o moço, para o servo: olha, tu não se detenhas, tu não se incomode comigo, tu não para até a gente chegar no profeta. E não era assim na esquina, tá? Tu imagina a estrutura interna dela como estava. O borbulhar das emoções dela. Imagina tu perder um filho. E ela tinha que ir até o Monte Carmelo. De Sunem até o Monte Carmelo, que era onde o profeta estava. Quando está chegando perto do Monte Carmelo, o profeta vê: a sunamita, Geazi, corre lá, vai antes e pergunta se está tudo bem com ela. Se está tudo bem com o marido dela, se está tudo bem com a criança. Está entendendo a pergunta? Geazi obedece. Geazi vai correndo. Geazi chega perto. Faz as perguntas que o profeta pediu. Qual foi a resposta dela? Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo certo. Mas eu quero falar com o profeta. E o profeta vai chegando, né? Ela, o moço, Geazi. E aí quando ela chega perto do profeta, ali ela desmorona. Ali ela cai aos pés do profeta, chorando. Geazi vai para tirar ela, o profeta fala: não, deixa, a alma dela está transtornada. E Deus não me revelou o que era. Ele sabia que a alma dela estava transtornada, mas Deus não tinha permitido ele saber o motivo. Ela conta, mas olha como é que ela conta, que é estranho. Estranho no sentido que foge da nossa lógica. Ela faz a seguinte pergunta para o profeta: por um acaso eu te pedi algum filho? Eu te pedi para não me enganar, ou seja, não brincar comigo, não brincar com os meus sentimentos. Imediatamente o profeta fala: Geazi, pega o meu cajado, pega o meu bordão, vai, e quando chegar lá não se detenha. Se alguém te perguntar, você ignora, não para por nada. Quando você chegar lá, você coloca o cajado sobre o menino, vai junto, sunamita. Ela fala: como vive Deus e vive a sua alma, eu não sairei de perto de ti.
O profeta, então, tinha dado determinação para Geazi, já tinha ido, e ele vai junto com a sunamita. O discípulo do profeta chega antes deles, coloca o cajado, nada acontece. Ele desce, corre, vai até o profeta e a sunamita fala, não aconteceu nada. Você imagina, tenta imaginar a estrutura dessa mãe. O profeta sobe, o profeta vê o menino, o profeta ora. Um profeta deita, a palavra de Deus vai descrever o ato profético dele. Tá? Ele deita em cima do menino, cabeça com cabeça, corpo com corpo, mão com mão, olhos com olhos, boca com boca. Levanta. O guri não levanta. O guri continua morto. Ele levanta, anda de um lado para o outro, ora um pouco mais. Ele deita de novo. Cabeça com cabeça, mão com mão, corpo com corpo, cabeça. Olhos com olhos, boca com boca. E o guri espirra 7 vezes. Chama a sunamita. Está aí seu filho. Essa é a história da sunamita. De uma mulher que ela é fora da curva. É uma mulher que tem muito a nos ensinar, principalmente a mim, sobre o que é fé. Mas, investigando, estudando o caso dessa mulher há alguns anos já, deixando Deus ministrar no meu coração, eu fui entender como é que essa mulher tinha essa estrutura. Ela tinha fé. Ela já sabia que o profeta realizava sinais, prodígios, milagres. Sim ou não? Sim, sabia. Mas sabe, na raiz dos meus estudos, onde eu cheguei? Essa mulher vai querer relacionamento com Deus. O resto, ela nunca tinha pedido. O resto era acréscimo. E passou-se muito tempo sem eu tocar nessa passagem, sem eu estudar essa passagem. E tempo atrás agora eu fui ver um seriado, super recomendo para vocês, um seriado de Jó, uma minissérie de Jó. Todo mundo conhece a história de Jó? Jó foi aquele homem que foi testado, né? Ele era um homem correto, era um homem justo. A palavra de Deus diz que ele era correto, que ele era justo, que ele tinha 5.000 ovelhas, sei lá, 1.000 jumentos, eu não lembro ao certo a quantidade, mas era uma coisa espantosa. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha 7 filhos, e ele tinha 3 filhos. Só que os filhos não tinham a mesma pegada que ele. Os filhos, de acordo com a Bíblia, gostavam de banquetes. E nessa época os banquetes não era só compartilhar comida, tá entendendo? Era um banquete com outras coisas. E Jó, ele oferecia sacrifícios piedosos, pedindo para Deus perdoar. E isso foi tomando. E a história narrada de Jó, pelo livro de Jó, diz então que houve uma reunião dos céus, entre os anjos e Deus, e Satanás entra dá uma de furão nessa reunião, e Deus pergunta, o que tu está fazendo por aqui? Fala, de dar volta ao mundo, de ver a humanidade. E Deus então, você já viu meu servo Jó? Justo, piedoso. E Satanás fala, é verdade, ele é justo, é piedoso, mas é porque você dá tudo. Você deu tudo para ele. Em um dia, depois da autorização de Deus. Então tá, você está falando que Jó me ama, que Jó tem um relacionamento comigo, que Jó me admira só porque eu dei? Então vai lá e tira tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Em um dia, os caldeus, os amorreus, todos eles roubaram ou mataram as ovelhas, os jumentos, acho que era camelos, servos, os bens, e veio uma tempestade, soprou sobre a casa da onde estava tendo um dos banquetes, e todos os filhos morrem uma única vez. Sabe o que Jó disse depois disso tudo? Deus deu,
Deus tirou. Louvado seja o Senhor Deus. Não satisfeito, o diabo vai de novo na reunião de prometido e fala, mas Jó continua te amando, Jó continua te servindo porque você deu saúde para ele, porque todo ser humano, quando tocado na saúde, ele nega até o Senhor. Então tá, pode tocar na saúde dele, só não mata. E ele é tomado de lepra de uma hora para outra. A palavra de Deus diz que ele fedia muito. A lepra consome, né? Consome o corpo. Ele foi afastado da família, ele se coçava, a mulher dele diz, amaldiçoa teu Deus e morre. E aí vem os amigos dele. Os amigos têm toda uma trama ali de amizade. Depois eu posso fazer uma outra pregação sobre Jó, se Deus quiser. Mas onde eu quero chegar? Que depois de um tempo das provações de Jó, Deus ele fala o seguinte para Jó: ora pelos teus amigos. E a palavra de Deus diz lá no capítulo 42 que quando ele terminou de orar, Deus decretou, falou que ele receberia o dobro de tudo que ele tinha. Eram 5.000 ovelhas, ele começou para ter 10.000. Se fosse 5.000 camelos, ele ia ter 10.000. Se fosse 1.000 jumentos, ele ia ter 2.000. Estou dando um exemplo, entendeu? E ele teve novos filhos. Quantos filhos eles tiveram, se a meta era dobro? 14? Ele teve mais 10 filhos. 7 meninos 20. E 3 meninos. 20. Não. Eram 10 filhos. Não, aí é que está. No início, tinham 7 meninos e 3 meninas. 10. Eles morrem. Qual é o dobro disso? O dobro de 10 é 20. Por que ele só teve 10 de novo? Porque diferente das ovelhas que foram dobradas... ele não tinha nenhum. Não. Diferente das ovelhas que foram dobradas, esses filhos mortos estavam com Deus. A alma humana voltou para os braços de Deus. Eles continuam vivos na eternidade, está entendendo? E se Deus não podia dar mais 20 filhos, senão seria o triplo. O dobro de 10 é 20. Então, para fechar o dobro na conta, tinha que ser quantos? 10, 7 homens, 3. Quando você tem um coração que nem dessas pessoas, tipo de Jó, tipo o coração dessa sunamita, a gente foi desafiador esse processo da sunamita. É um case para ser investigado. Deus ele restaurou a vida da sunamita, sim ou não? Sim. Por quê? Porque a sunamita tinha um relacionamento com o profeta, com o homem de Deus. Aí eu te pergunto, o que mais que eu preciso falar para te convencer a se dedicar, a se esforçar para ter um relacionamento com ele? Não por interesse, para aprender mais sobre ele, para viver mais sobre ele. Nas células, nos encontros que eu fazia, eu via muita pergunta, mas por que você serve a Jesus? Olha, hoje eu sei dizer, mas na época eu falei, eu escolhi Jesus porque primeiro ele me escolheu. Parece assim muito, né, místico, né? Mas eu comecei a minha caminhada de fé estudando a personalidade histórica de Jesus. Aí eu te pergunto, quando você vai comprar um carro, você vai comprar o melhor ou o pior carro? Se você tem condição. O melhor carro, você vai comprar uma moto, você tem condição. Você quer a pior moto ou a melhor moto? A melhor moto. Tá, você vai almoçar, você tem condição. Você vai escolher comer mal ou comer bem? Ou seja, tendo condição, a gente sempre escolhe o melhor. Ok. E sobre personalidade? Qual a personalidade que você quer copiar? Ok, vamos lá, vamos pegar do seu pai. Ah, ela é uma boa personalidade. Ok, não estou dizendo que não seja. A do seu avô? A de Hitler? De Mussolini? Che Guevara? Lula? Bolsonaro? O prefeito da tua cidade? O teu padeiro da esquina? Eu não sei vocês. Eu escolhi o de Jesus para seguir. Eu falei, eu quero dar um Ctrl+C e um Ctrl+V direto na vida de Jesus. Porque se ele errou, se
Ele errou? Ele errou porque amou demais. Pô, tá bom morrer porque amou demais, né? Porque fez o que era bom. Fez pelo que era correto. Você quer ser lembrado pelo quê? Porque você cometeu um crime e morreu? Ou porque você morreu salvando alguém? Pô, eu prefiro morrer tranquilo que Deus me levou. Mas dá para escolher pelo menos salvando alguém, né? Ou na pior das hipóteses, não fazendo um crime. Vocês estão entendendo? Então, eu me debrucei, perdão, eu me debrucei em tentar entender quem era a figura histórica de Jesus. Eu vou te falar, você se rende. Ele foi comprovado historicamente. Ele é citado por Flávio Joséfo. Historicamente, Jesus foi comprovado. Quando você começa a estudar a personalidade de Jesus, você se encanta. Não tem como você não se render à graça dele. Você se experimenta a pensar como ele pensou. E, gente, é difícil. Porque porque era Deus, um pensamento acima da curva. A sunamita, eu penso que era igual. Ela queria entender mais de Deus. E o jeito mais fácil na época era qual? Você fala, não, aprender da Torá, né? Aprender da lei. Não, ela não podia ir para uma sinagoga. Procurando um profeta? Isso, por que ela tinha que procurar um profeta? Porque ela era mulher, naquela época a mulher não tinha acesso às leis, ela tinha acesso às leis de ouvir, ela não podia se dedicar como os homens podiam se dedicar na época. Então o que ela fez? A única coisa que ela podia, atrair a presença do profeta. E como é que ela atraiu a presença do profeta? Hospedando ele, dando alimento para ele, facilitando a logística dele enquanto ele estivesse na cidade. Ela não queria nada do profeta, ela só queria relacionamento. Olha que nível de maturidade que eu e você podemos pensar em ter, se a gente buscar Deus, o relacionamento do Espírito dele, quando nós não estamos com a água no pescoço. E quando a gente está com a água no pescoço, esquece. O seu cérebro é programado a pedir ajuda para ele. Você está entendendo? Quando o problema chega, esquece. Você vai ligar o modo socorro a Deus e falar, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, isso, pelo amor de Deus, Senhor, Senhor, Senhor. Você faz jejum, você ora 24 horas por dia, você faz campanha. Não é assim? Você pede, liga para mim, pastor, faz uma oração forte. E o seu negócio é conseguir o favor de Deus. Ok, tudo bem, perfeito. Lembra do paralelo que eu dei com ele ali? O Adilson, eu falei, daqui a pouco eu quero, porque ele é meu chefe, eu quero ganhar uma promoção. E eu falei, tudo bem. No processo eu comecei a ver que o Adilson é um cara gente fina, ele é humilde, ele é simpático, ele me ajuda. E eu comecei por interesse, entendeu, Arnaldo? Mas eu vi que, cara, vale a pena ser amigo desse cara. Tu até começa com Deus, pelo amor de Deus, todo aleluiado, né? Clamando ao Senhor às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã. E assim vai indo. Não tem problema. O que eu estou te dizendo é depois disso. Eu estou dizendo é na calmaria. Eu estou te dizendo é quando você está equilibrado. Eu estou dizendo é quando você não está dormindo no sofá. Para quem é casado, entendeu a referência? Eu estou dizendo é quando o seu nome não está no Serasa. Eu estou dizendo é quando o teu carro está redondinho, você está viajando. Eu quero saber como é que você vai buscar a Deus. Como é que você vai atrair a permanência de Deus? Porque essa mulher, ela não só quis atrair, porque ela queria genuinamente. Ela criou um cenário de permanência. Você está entendendo? Você está comigo? Você entendeu? Profeta, vem. E para você não ficar em outra casa, porque eu sou meio ciumento, eu vou te construir um quartinho aqui, você fica aqui, fica mais dias aqui. Porque se fosse difícil para o profeta, aquela cidade, ele ia fazer o quê? Passaria e iria para outra. Não, peraí, está bem confortável, eu preciso descansar um pouquinho, é desgastante, eu vou ficar aqui um tempo. Ela não só queria estar com Deus,
ela atraiu a presença de Deus através do profeta, não foi isso, Davi? Como ela manteve o máximo que ela podia lá. Quero te dizer assim, ó, já encerrando. Pega esse case da Sunamita, deixa Deus ministrar o teu coração. Eu não sei vocês mais, eu gostaria muito que vocês ficassem encantados por essa mulher. E fala, nossa, o que eu posso fazer para atrair o Espírito Santo? Aí você fala, pastor, nada, porque o Espírito Santo já mora no meu coração. Maravilha. Como é que você pode melhorar esse teu tempo, então? Será que dá para você parar de falar um pouquinho de palavrão? Será que dá para você parar de comer coisa que vai prejudicar o seu corpo? Será que dá para você começar uma atividade física para melhorar o teu corpo? Como é que você pode fazer para a permanência de Deus não ser desgastante? É o primeiro nível. Aí você vai evoluindo, você vai desenvolvendo, se aperfeiçoando em Cristo. Você vai entender depois o processo que ela fez da piedade. Tem pessoas que passam necessidade, como é que você pode pontualmente ir cuidando dos órfãos, das viúvas. Esse deveria ser o nosso chamado. Como assim, pastor? O meu chamado não é ministerial? Não. O nosso chamado, eu tenho batido nessa tecla quase todos os cultos. O nosso chamado com Deus inicialmente é uma família, onde o pai é Ele. Desde o jardim era isso. Deus fez homem, fez mulher, e na viração do dia eles tinham encontro com Deus, com o Criador. O objetivo de Deus é se relacionar comigo e contigo. Só. Não, Ele não quer um ministério. Ele não precisa do seu ministério. Ele não precisa do meu ministério. Ele não precisa do seu dinheiro, do meu dinheiro, da minha voz, do seu dom. Não, Ele não precisa de nada. Ele só quer que você faça porque você sente gratidão. O profeta não precisava daquele quarto. O profeta não precisava daquele pão. Estão entendendo? Vamos um pouquinho mais fundo na realidade. Eu não quero que meu filho lá em casa, ou minha filha, trabalhem para colocar dinheiro para trazer comida. Não, eu já estou trabalhando para trazer comida. Mas quando eles vão lá e me ajudam, ou ajudam a mãe deles na louça, organizando o quarto, é bom, não é? Maravilhoso. A gente vê o tanto que a gente está em sintonia. Mas eu não casei com a Tainá não casou comigo para a gente ter filhos para trabalhar para a gente. Não foi isso. Não é essa a ideia. Mas quando naturalmente eles querem nos ajudar a somar, isso fideliza, o Robson, um processo chamado amor, respeito, gratidão. E os céus se encantam com isso. E é isso que Ele quer na igreja do Senhor. Ele quer que você abençoe, que você gere, que você melhore a vida das pessoas, que você não se corrompa, que você não se torne ganancioso ou gananciosa. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe infinitamente vocês. Vão em paz.